Você não passa de um fardo indesejado, Eleanor. Se o seu falecido marido não deixou moedas, você pagará com a própria pele. O grito do Sr. Crane cortou o silêncio do escritório como um chicote, fazendo as janelas vibrarem contra o vento frio de outubro. Eleanor sentiu o ar escapar de seus pulmões, enquanto o documento era empurrado em sua direção com desprezo. Ela não era mais uma dama, nem mesmo uma viúva em luto. Naquele momento, ela era apenas uma mercadoria, sendo leiloada para quitar os pecados de um homem que já não estava aqui para defendê-la. Assine, ordenou Crane, a voz gélida e desprovida de qualquer humanidade. Ou prefere que o seu nome seja arrastado pela lama das ruas de Londres antes do anoitecer? O som da caneta raspando o papel ecoou pela sala como uma sentença final. Eleanor Whitford manteve os olhos fixos no documento à sua frente, as letras desfocando sob o peso das lágrimas que se recusava a derramar. Suas mãos tremiam, mas a assinatura saiu firme, cada traço da pena gravando não apenas seu nome, mas o fim de tudo que conhecera como vida. Tinha aprendido cedo que o mundo raramente perdoa mulheres que demonstram fraqueza. E choro, descobrira, era luxo que não podia mais se permitir. A tinta ainda úmida no papel parecia sangrar para as fibras, permanente e irreversível. Eleanor fitou aquela assinatura como se pertencesse a outra pessoa. Talvez pertencesse. A mulher que entrou naquela sala havia morrido no momento em que compreendeu a verdadeira natureza daquela convocação. Aos 27 anos, o título de viúva já estava gravado em sua alma como cicatriz invisível. Carregava esse peso com a mesma resignação com que carregava o vestido negro que vestia há 3 invernos completos. Seu marido partira cedo demais, levado por febre que consumiu sua vida em apenas 5 dias. Thomas Whitford não fora homem excepcional, nem cruel, nem particularmente gentil, apenas comum, mas sua morte revelara verdades que Eleanor preferia não ter descoberto. As dívidas não eram apenas consideráveis, eram estratosféricas, contraídas em segredo, alimentadas por apostas, investimentos desastrosos e promessas jamais cumpridas. E agora, com Thomas enterrado há tempo suficiente para as flores em sua sepultura terem murchado 3 vezes, os credores finalmente vinham cobrar. Naquela manhã enevoada de outubro, quando fora convocada ao escritório do credor, Eleanor ainda acreditava que sairia apenas humilhada. Talvez houvesse gritos, talvez ameaças de prisão por dívidas. Jamais imaginou que sairia vendida, que seu próprio nome seria inscrito em documento de transferência como se fosse propriedade imóvel, como vaca ou carruagem. A sala no 2º andar daquele prédio comercial cheirava a papel envelhecido, tinta ferrosa e decisões irrevogáveis. Madeira escura revestia as paredes, absorvendo o que pouca luz conseguia penetrar pelas janelas estreitas. Uma lareira apagada ocupava uma parede inteira, a grelha fria testemunha silenciosa de incontáveis ruínas financeiras pronunciadas naquele mesmo espaço. O tapete persa sob seus pés estava desgastado pelo tráfego de décadas de desesperados que vieram suplicar misericórdia e saíram despojados de tudo. O homem por trás da escrivaninha de mogno não a encarava como pessoa, mas como problema a ser resolvido através de cálculos frios e soluções práticas. Sr. Bartholomew Crane era magro como pássaro de rapina, com dedos longos e articulados que folheavam documentos com a naturalidade de quem recita números em vez de destinos humanos. Seu rosto era estreito, queixo pontudo, olhos pequenos e penetrantes que avaliavam Eleanor como comerciante avalia mercadoria antes de determinar seu valor. O traje era impecável, casaco de lã cinza sobre colete listrado, gravata perfeitamente alinhada. Tudo nele comunicava eficiência desapaixonada. As palavras foram proferidas sem rodeios, sem o menor traço de constrangimento ou compaixão humana.
Os débitos haviam ultrapassado qualquer possibilidade de pagamento através de meios convencionais ou honoráveis. Crane folheou página após página, enquanto Eleanor permanecia sentada na cadeira, desconfortável diante da escrivaninha, cada documento novo sendo apresentado como evidência em julgamento já decidido. Empréstimos contraídos anos atrás, juros compostos que se acumulavam mensalmente, penalidades por atraso que dobravam o valor original. Os números dançavam diante dos olhos dela, quantias que pareciam multiplicar-se exponencialmente a cada linha examinada. 2.400 libras de um empréstimo comercial mal sucedido. 3.900 de dívidas de jogo que Thomas acumulara em apenas 6 meses. 5.600 de investimentos desastrosos em empreendimentos que faliram antes de produzir qualquer retorno. E mais, sempre mais. Promissórias assinadas em momentos de desespero, garantias oferecidas com base em propriedades que nunca existiram. Cada documento, uma camada adicional de impossibilidade. Não havia parentes dispostos a responder por ela. Eleanor tentara. Escrevera cartas suplicantes para primos distantes, para conhecidos antigos da família de seu falecido marido, para qualquer pessoa que pudesse ter algum laço familiar, mesmo que remoto. As respostas foram uniformemente frias quando vieram. Alguns sequer se dignaram a responder. Outros enviaram recusas educadas, repletas de desculpas elegantes sobre dificuldades financeiras próprias, responsabilidades inadiáveis, impossibilidades práticas que impediam qualquer assistência. Ninguém queria se associar com viúva endividada. Era contágio social, mácula que se espalhava por proximidade, manchando reputações apenas por conexão. Não havia piedade no sistema que regia aquela sociedade. Mulheres sem proteção masculina eram vulneráveis de formas que Eleanor só começara a compreender plenamente após a partida de Thomas. Não podiam possuir propriedades sem tutor legal. Não podiam trabalhar em profissões respeitáveis sem referências de homens estabelecidos. Não podiam simplesmente existir de forma independente sem que alguém assumisse responsabilidade financeira e moral por elas. E agora, sem dinheiro, sem família, sem opções visíveis, sem qualquer meio de sustento honesto, Eleanor descobria que até sua própria pessoa podia ser negociada como mercadoria. Restava uma alternativa, uma solução que Crane apresentava não como horror social, mas como benevolência inesperada, favor quase generoso, considerando a gravidade da situação. Um contrato já estava preparado. Ele explicou com voz monótona que poderia estar discutindo compra de gado ou transferência de título de propriedade. O documento repousava sobre a mesa entre eles, papel creme de qualidade superior, texto impresso em tipografia elegante que contrastava com a brutalidade do conteúdo, espaços deixados estrategicamente em branco para preenchimento posterior de nomes e quantias específicas. Eleanor o pegou com dedos trêmulos, sentindo o peso do papel como se fosse chumbo derretido. Leu lentamente cada cláusula, cada parágrafo, cada condição cuidadosamente redigida, enquanto seu estômago se contorcia em nós cada vez mais apertados e a sala parecia girar ao seu redor. Demorou alguns instantes longos e agonizantes para compreender a verdadeira natureza daquele documento. As palavras eram escolhidas com precisão jurídica calculada, termos legais que escondiam realidade brutal sob verniz de civilidade. Não se tratava de contrato de trabalho honesto, onde ela poderia servir como governanta respeitável ou dama de companhia, até quitar gradualmente as dívidas através de salários modestos, mas dignos. Nem de tutela benevolente, onde algum parente distante ou conhecido caridoso assumiria responsabilidade por ela em troca de serviços domésticos prestados com gratidão. Tratava-se de transferência de custódia, de venda disfarçada em linguagem civilizada e socialmente aceitável.
O contrato estipulava que sua pessoa, sua presença, sua própria existência seriam cedidos a um comprador que já havia sido encontrado através de canais discretos, negociações já concluídas em salas fechadas, valores já acordados e documentados em anexos que Crane não se dignara a mostrar. Eleanor seria transferida como quitação integral de todas as dívidas acumuladas. Não haveria mais cobranças, não haveria mais ameaças, mas também não haveria mais liberdade. Quando o nome do comprador foi finalmente pronunciado, o chão pareceu ceder sob seus pés. Alastor Ravenscroft. Aquele nome despertou memórias que Eleanor mantinha trancadas no mais profundo de sua mente. Um homem envolto em sussurros, conhecido por sua frieza implacável, por um passado marcado por perdas inexplicadas e por um olhar que parecia sempre enxergar além das máscaras que as pessoas vestiam. Anos antes, numa recepção beneficente organizada pela paróquia, Eleanor cruzara brevemente seu caminho. Fora um encontro fugaz, não mais que 5 minutos de conversação educada, mas suficiente para gravar nele um temor visceral. Não por violência demonstrada, mas pela sensação desconcertante de ser completamente lida. Como se aqueles olhos cor de chumbo atravessassem sua pele e vissem cada pensamento não verbalizado, cada medo guardado, cada desejo reprimido. Ela assinou, não porque quisesse, mas porque não havia escolha que não terminasse em ruína ainda mais profunda. A carruagem que a transportou até a propriedade Ravenscroft atravessou quilômetros de estradas lamacentas envoltas em névoa espessa. O cocheiro não pronunciara uma única palavra durante toda a viagem. O silêncio era quebrado apenas pelo ranger das rodas sobre pedras irregulares e pelo pisar cadenciado dos cavalos. A mansão surgiu como aparição emergindo da bruma. Antiga, imponente, construída em pedra cinza que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Torres despontavam contra o céu plúmbeo. Janelas altas e estreitas observavam como olhos vazios. Cada elemento arquitetônico parecia concebido para intimidar, para lembrar ao visitante sua própria insignificância. Eleanor desceu da carruagem com as pernas entorpecidas pelo frio e pela tensão. A entrada principal era flanqueada por colunas dóricas, cobertas de era, que subia pelas pedras como veias petrificadas. A porta maciça de carvalho se abriu antes que ela precisasse bater, revelando um mordomo de postura militar e expressão impassível. O interior era ainda mais severo. Corredores revestidos em madeira escura, tapetes persas de tons borgonha e cinza, retratos de ancestrais cujos olhos pareciam seguir cada movimento. O ar cheirava a cera de abelha, madeira antiga e algo indefinível que Eleanor só conseguia descrever como solidão cristalizada. Foi conduzida através de salões vastos até a biblioteca principal, e foi ali que o viu pela primeira vez desde aquele encontro distante. Alastor Ravenscroft estava de pé junto à lareira apagada, de costas para a entrada. Alto, vestido inteiramente em tons de grafite e preto, a silhueta recortada contra as estantes que subiam até o teto trabalhado. Quando se virou, Eleanor precisou reunir toda a sua força interior para não recuar um passo. Ele não havia mudado. Talvez estivesse ainda mais austero, os traços angulares acentuados por alguma espécie de cansaço permanente. Os olhos cor de tempestade a examinaram com intensidade que cortava como lâmina afiada. Não havia satisfação naquele olhar, tampouco crueldade óbvia, apenas controle absoluto. O silêncio se estendeu por tempo demais. Então ele falou, e a voz grave pareceu reverberar pelas paredes forradas de livros. Você está ciente dos termos do acordo? Não era pergunta, era constatação. Eleanor ergueu o queixo numa demonstração de dignidade que não sentia. Estou perfeitamente ciente, Sr. Ravenscroft. Algo quase imperceptível atravessou a expressão dele.
Talvez surpresa diante da firmeza na voz dela. Talvez reconhecimento. Muito bem. Então compreende que terá acomodações confortáveis, alimentação adequada e liberdade considerável dentro dos limites desta propriedade. Não espero subserviência cega. Apenas convivência respeitosa entre duas pessoas que compartilham o mesmo espaço por necessidade contratual. Convivência. A palavra soou estranhamente íntima, vindo daquele homem que parecia forjado em metal frio. Eleanor assentiu brevemente, sem confiar na própria voz, para não trair a turbulência que sentia por dentro. Será conduzida aos seus aposentos. O jantar é servido pontualmente às 7 horas da noite. Vista-se apropriadamente. Com essas palavras, ele se virou novamente para a lareira, encerrando a audiência com a mesma frieza com que a iniciara. Eleanor foi levada por uma governanta de meia-idade que subia as escadas com eficiência silenciosa. O quarto designado para ela ficava no segundo andar, ala leste. Era surpreendentemente amplo, decorado com móveis de jacarandá e cortinas de veludo esmeralda que bloqueavam a luz cinzenta do exterior. Uma cama com dossel dominava o espaço, coberta por colchas bordadas à mão. Havia uma escrivaninha junto à janela, uma cômoda com espelho veneziano e uma porta que levava a um pequeno closet. Luxo inesperada para alguém que chegara como mercadoria. Eleanor aproximou-se da janela e contemplou os jardins que se estendiam até onde a névoa permitia enxergar. Canteiros geométricos, fontes cobertas por folhas mortas, esculturas de mármore desgastadas pelo tempo, tudo impecavelmente ordenado, mas desprovido de vida, como se a propriedade inteira estivesse suspensa em luto perpétuo. Os primeiros dias foram marcados por silêncio denso. Jantares formais na sala de refeições, vasta demais para 2 pessoas, sentados em extremidades opostas da mesa de mogno, que acomodaria 20 convidados. As refeições eram servidas por criados mudos que apareciam e desapareciam como fantasmas. Alastair comia com precisão mecânica, raramente erguendo os olhos do prato. Quando o fazia, encontrava Eleanor já observando-o, e o contato visual durava apenas o necessário para estabelecer reconhecimento mútuo de presença. Nenhuma conversação verdadeira acontecia, apenas trocas de cortesia fria. A sopa está de seu agrado? Perfeitamente adequada, obrigada. O silêncio retornava como visitante bem-vindo. Eleanor explorava a mansão durante as tardes, quando Alastair se trancava em seus aposentos ou no escritório do andar térreo. Descobriu que a biblioteca possuía coleções raras, manuscritos antigos e primeiras edições de autores que ela admirava. Havia uma sala de música com piano de cauda, coberto por pano branco, intocado a tempo indeterminável. Um conservatório repleto de plantas exóticas que sobreviviam graças aos cuidados de um jardineiro que ela nunca via, apenas percebia sua obra. Tudo na casa funcionava com eficiência impessoal, como máquina bem calibrada que dispensa interação humana. Na segunda semana, Eleanor começou a notar padrões. Alastair mantinha rotina rígida. Acordava antes do amanhecer, cavalga por exatamente 1 hora pelos limites da propriedade, retornava para banho e desjejum solitário. Passava as manhãs no escritório, lidando com correspondências e assuntos da administração das terras. Almoçava sozinho. Dedicava as tardes à leitura ou a inspeções pela propriedade. Jantava pontualmente às 7, retirava-se aos aposentos às 9. Nunca variava. Era como se ele tivesse construído muralhas de rotina para se proteger de algo que Eleanor não conseguia identificar. A tempestade chegou sem aviso na 3ª semana. Eleanor despertou com o som do vento uivando como criatura ferida. Chuva batia contra as vidraças com violência que ameaçava quebrar o vidro.
Relâmpagos rasgavam o céu plúmbeo, iluminando momentaneamente os jardins transformados em mar de lama e folhas arrancadas. Desceu para o desjejum e encontrou Alastair já sentado, mas diferente. Havia tensão nos ombros dele, rigidez ainda maior que o habitual. Os olhos fixos na tempestade através da janela demonstravam algo que Eleanor reconheceu como inquietação mal disfarçada. Parece que a estrada ficará intransitável por alguns dias, disse ele sem desviar o olhar da janela. Os criados que moram na vila não conseguirão chegar. Teremos apenas a governanta e o mordomo, que residem aqui. Eleanor assentiu, compreendendo a implicação. Estariam ainda mais isolados, ainda mais próximos por força da circunstância. Providenciarei para que não falte nada essencial. A voz dele soou mais grave que o normal, quase rouca. Algo estava errado. A tempestade piorou ao longo do dia. O vento sacudia as estruturas centenárias da mansão, arrancando telhas e quebrando galhos que caíam como projéteis. A temperatura despencou drasticamente. Eleanor vestiu chale de lã e ainda sentia o frio penetrando até os ossos. Durante o jantar daquela noite, notou que Alastair mal tocara na comida. A palidez em seu rosto contrastava com a vermelhidão não natural nas maçãs do rosto. Quando ele se levantou da mesa, o movimento foi menos fluido que o habitual, quase cambaleante. Senhor Ravenscroft, começou Eleanor, a preocupação vencendo a cautela. O senhor está bem? Ele se virou para encará-la, e pela primeira vez desde que chegara, Eleanor viu as fissuras na armadura dele. Os olhos brilhavam com febre. A respiração estava levemente acelerada, perfeitamente bem, apenas cansado. Boa noite. Retirou-se antes que ela pudesse insistir. Eleanor não conseguiu dormir. A tempestade continuava implacável lá fora. Vento uivando como criatura ferida, chuva martelando contra as vidraças com violência que ameaçava quebrar o vidro a qualquer momento. Mas não era apenas o barulho que a mantinha desperta, deitada sob cobertores pesados que não conseguiam espantar o frio que vinha de dentro. Era a intuição visceral de que algo estava profundamente errado. A palidez doentia no rosto de Alastair durante o jantar. O brilho febril nos olhos dele. A forma como cambaleara ao se levantar da mesa. Às 2 horas da madrugada, quando o relógio do corredor bateu com sonoridade grave que ecoou pela mansão silenciosa, Eleanor finalmente desistiu de fingir que conseguiria dormir. Vestiu o roupão de lã sobre a camisola, calçou chinelas macias e desceu as escadas silenciosamente, cada degrau rangendo suavemente sob seu peso. A mansão estava mergulhada em escuridão quase completa, iluminada apenas pelos relâmpagos intermitentes que transformavam os corredores em sequência de instantâneos fantasmagóricos. Sombras dançavam nas paredes. Retratos de ancestrais pareciam observá-la com desaprovação. Eleanor moveu-se pelos corredores que já começava a conhecer, guiada mais por instinto e memória que por visão. Seus dedos roçavam a parede, seguindo o caminho até a ala onde ficavam os aposentos principais. Parou diante da porta dupla de carvalho que levava ao quarto de Alastair. Hesitou, mão suspensa a centímetros da madeira polida. Invadir a privacidade dele seria transgressão grave, violação das fronteiras cuidadosamente estabelecidas entre eles. Mas a preocupação era maior que o medo das consequências. Algo dentro dela, algum instinto que não conseguia nomear, insistia que ele precisava de ajuda. Bateu suavemente. O som pareceu alto demais no silêncio denso. Esperou, contando os segundos. Nenhuma resposta. Bateu novamente, com mais força, os nós dos dedos doendo contra a madeira sólida. Silêncio. Apenas o vento lá fora e sua própria respiração acelerada.
Eleanor girou a maçaneta lentamente, preparando-se para encontrar resistência, mas a porta não estava trancada. Empurrou com cuidado a dobradiça, emitindo leve gemido, enquanto a abertura revelava o interior escurecido do quarto. O que viu fez seu coração despencar. O quarto estava em desordem completa, tão radicalmente diferente da ordem rígida e quase militar que Alastair impunha a todos os aspectos de sua vida. Roupas jogadas sobre a cadeira estofada perto da lareira apagada. Livros espalhados pelo chão como se tivessem sido derrubados. Um copo quebrado, brilhando em fragmentos sobre o tapete. Cortinas parcialmente arrancadas das hastes. E na cama enorme com dossel, a figura dele contorcida sob os lençóis que pareciam encharcados, completamente saturados de suor. Alastair ardia em febre. Eleanor aproximou-se rapidamente, esquecendo toda a cautela, toda a preocupação com propriedade social. Tocou a testa dele com a palma da mão e recuou instantaneamente com o choque do calor. A pele dele queimava como brasa viva, irradiando um calor que parecia impossível para corpo humano produzir e sobreviver. Ele delirava, murmurando palavras incompreensíveis em voz rouca e fragmentada. Nomes que ela não reconhecia. Catherine, James, perdão, fracasso, culpa, sozinho. As palavras vinham em ondas, entrecortadas por gemidos baixos de sofrimento. O corpo inteiro dele tremia com calafrios violentos, apesar do calor que irradiava, músculos contraindo em espasmos visíveis, mesmo sob os lençóis que o cobriam. Não havia tempo para hesitação ou dúvida. Eleanor sabia exatamente o que precisava fazer. Conhecimentos transmitidos pela sua avó materna, curandeira respeitada na pequena aldeia onde Eleanor crescera antes do casamento. Incontáveis noites assistindo a mulher idosa preparar infusões, aplicar compressas, combater febres que os médicos distantes jamais chegariam a tempo de tratar. Correu até a cozinha nos andares inferiores, descendo escadas com velocidade perigosa. Acendeu lamparinas a óleo com mãos tremendo de adrenalina. Pôs água para ferver no fogão ainda morno das brasas do jantar. De sua própria bagagem, que ainda estava parcialmente arrumada em seu quarto, recuperou o pequeno estojo de madeira que trouxera consigo. Dentro, pequenos saquinhos de linho contendo ervas cuidadosamente colhidas e secas, casca de salgueiro para febre, camomila para acalmar, verbena para fortalecer, lavanda para limpar. Preparou infusão com precisão aprendida através de anos de observação e prática. A casca de salgueiro moída fino, liberando substâncias amargas na água fervente. Camomila adicionando doçura sutil, que tornaria a mistura mais palatável. Verbena para restaurar forças. Mediu cada quantidade com cuidado, sabendo que excesso poderia causar dano, que escassez seria ineficaz. Enquanto a mistura fervia e se combinava, encharcou toalhas limpas de linho em bacia com água fria da bomba, adicionando gotas de óleo essencial de lavanda. O aroma fresco cortava o ar pesado da cozinha. Reuniu tudo numa bandeja de prata que encontrou no aparador. Jarras com a infusão ainda fumegante, pilha de toalhas úmidas, bacia adicional com água fria, mais linho limpo, canecas. Tudo que pudesse precisar durante vigília, que sabia que seria longa. Retornou aos aposentos dele, subindo as escadas com cuidado para não derramar nada, equilibrando a bandeja pesada enquanto navegava pelos corredores escuros. Durante as horas seguintes, Eleanor trabalhou com determinação silenciosa e concentração absoluta. Removeu as cobertas pesadas de veludo que apenas intensificavam a febre, aprisionando o calor contra a pele dele, substituindo por lençol único e leve de linho que permitiria a circulação de ar. Aplicou compressas frias na testa larga, nos pulsos onde as veias pulsavam visivelmente, nos tornozelos, na parte de trás do pescoço. Renovava constantemente, conforme esquentavam contra a pele febril dele,
transformando-se em panos quentes em questão de minutos. Conseguiu fazê-lo beber pequenos goles da infusão, erguendo suavemente a cabeça dele com uma mão enquanto segurava a caneca com a outra, apoiando contra seu próprio ombro. O líquido escorria parcialmente pelo canto da boca dele, manchando o linho, mas Eleanor persistia, certificando-se de que pelo menos parte era ingerida. Alastair resistia em semiconsciência, murmurando protestos incoerentes. Tentava afastar a caneca com movimentos fracos e descoordenados. Virava o rosto. Mas Eleanor persistia com firmeza gentil que não admitia recusa. A voz baixa e constante como âncora na tempestade que rugia dentro e fora daquele quarto. Precisa beber, vai ajudar, confie em mim, por favor, confie. As palavras saíam quase como canção de ninar, melodia suave e reconfortante repetida sempre que ele tentava afastar a caneca. Sua mão livre acariciava a têmpora dele, dedos deslizando pelos cabelos escuros colados de suor, movimento instintivo de conforto. A madrugada avançava com lentidão agonizante. Cada minuto parecia se estender por horas. A tempestade lá fora começava gradualmente a perder força, o vento diminuindo de uivo constante para rajadas intermitentes, a chuva passando de dilúvio violento para precipitação constante, mas menos intensa. Mas dentro daquele quarto, a batalha continuava com intensidade inalterada. Eleanor não saiu nem uma vez. Permaneceu sentada na cadeira que arrastara para junto da cama, renovando compressas a cada 15 minutos, oferecendo líquidos sempre que ele demonstrava mínimo sinal de consciência, monitorando cada mudança na respiração dele, no ritmo do pulso que checava pressionando dedos contra o pulso dele, na temperatura da pele que testava constantemente tocando a testa, as bochechas, o pescoço. Durante o delírio mais profundo, Alastair falava. Frases fragmentadas que revelavam dor antiga nunca cicatrizada. Mencionava Catherine, voz quebrando ao pronunciar o nome, pedindo perdão por falha que Eleanor não compreendia. Falava de promessa quebrada, de não estar presente quando mais precisavam dele, de escolhas que não podia desfazer. Falava de solidão que o consumia, de muralhas que construíra pedra por pedra até se encontrar aprisionado do lado errado delas. Eleanor ouvia tudo, guardando cada palavra revelada pela febre como segredo precioso que jamais seria usado contra ele. Via o homem por trás da máscara, e seu coração, aquele órgão que tentara proteger tão cuidadosamente, começava a ceder de formas que ela não conseguia controlar. Foi somente quando os primeiros raios de luz cinzenta e fraca começaram a infiltrar pelas cortinas mal fechadas que a febre finalmente cedeu. Aconteceu gradualmente, não dramaticamente. A respiração de Alastair, que estivera acelerada e irregular por horas, começou a se estabilizar em ritmo mais profundo e constante. O calor que irradiava da pele dele diminuiu lentamente até temperatura ainda elevada, mas não mais perigosa. Os tremores cessaram. As palavras delirantes se transformaram em murmúrios incoerentes e finalmente em silêncio. Alastair adormeceu num sono profundo e genuinamente reparador. Não mais o estado semiconsciente de delírio febril, mas descanso verdadeiro onde o corpo poderia começar a se curar. Eleanor recostou-se na cadeira estofada, cada músculo do corpo dolorido pela tensão mantida por horas, pela posição desconfortável, pela vigilância constante. Observou o rosto dele finalmente relaxado pelo sono genuíno. Desprovido da máscara habitual de controle férrico, parecia diferente, mais jovem, embora linhas de preocupação ainda marcassem a testa e os cantos da boca. Vulnerável de forma que ele jamais permitiria ser visto acordado. Humano de maneiras que a armadura diurna escondia completamente. Algo estranho e inesperado acontecia dentro de seu peito.
Algo quente e aterrador que se espalhava pelas costelas, subia pela garganta, pressionava por trás dos olhos. Algo que ela não tinha permissão de sentir, que contrariava todas as regras não escritas da situação deles, que tornava tudo infinitamente mais complicado. Algo que se sentia perigosamente próximo de carinho, de preocupação que ultrapassava dever ou obrigação, de conexão que não deveria existir entre duas pessoas unidas apenas por necessidade e contrato. Quando Alastair despertou, já era tarde da manhã. A primeira coisa que viu foi Eleanor ainda sentada ao lado da cama, cabeça inclinada para o lado em sono leve. Havia toalhas úmidas espalhadas, um copo com resíduo de chá, lamparinas já apagadas. Levou alguns instantes para reconstruir os fragmentos de memória, a febre, o delírio e ela, sempre ela, como presença constante puxando-o de volta da escuridão. Alastair moveu-se cautelosamente para não despertá-la, mas o leve ranger da cama fez os olhos dela se abrirem. Por um momento houve desorientação, depois reconhecimento e, finalmente, algo que ele identificou como alívio. "Você está melhor", ela disse simplesmente, a voz rouca de cansaço. "Graças a você." As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Houve surpresa nos olhos dela, como se não esperasse gratidão. "Fiz apenas o necessário." Fez muito além do necessário. Silêncio. Eleanor levantou-se, organizando as toalhas com movimentos eficientes para disfarçar o desconforto. "Vou preparar caldo. O senhor precisa recuperar as forças." Quando ela se virou para sair, a voz dele a deteve. "Senhora Whitford." Ela parou, mas não se virou completamente. "Obrigado." Duas palavras pronunciadas com dificuldade clara, como se gratidão fosse idioma que ele esquecera de falar. Eleanor apenas assentiu e saiu, fechando a porta suavemente. Algo havia mudado irrevogavelmente naquela noite. Nos dias seguintes, enquanto Alastair se recuperava gradualmente da febre que quase o consumira, Eleanor assumiu tarefas que ninguém solicitara, mas que ela via como necessárias. Organizou a biblioteca que, apesar da aparência superficial de ordem impecável, estava, na verdade, em desorganização caótica, com volumes preciosos misturados aleatoriamente, primeiras edições empilhadas sem cuidado ao lado de encadernações comuns. Passou dias catalogando, reorganizando segundo o sistema lógico que permitiria encontrar qualquer volume em minutos em vez de horas. Restaurou o jardim de ervas que descobrira abandonado atrás do conservatório, escondido por ervas daninhas que haviam tomado conta do espaço. Trabalhou de joelhos na terra fria, removendo invasoras, identificando as plantas úteis que sobreviveram ao abandono, podando, replantando, alecrim resistente, tomilho aromático, sálvia prateada, hortelã que se espalhava por todos os cantos, cada planta um potencial remédio, cada folha uma promessa de cura. Instruiu a governanta, Sra. Dawson, sobre preparações nutritivas que acelerariam a convalescença de Alastair. Caldos de osso fervidos por horas até extrair todos os nutrientes, mingaus enriquecidos com mel e especiarias, chás fortificantes que combinavam ervas tonificantes. A governanta, inicialmente cética quanto às instruções de uma recém-chegada, rapidamente reconheceu a sabedoria por trás das sugestões e começou a solicitar conselhos adicionais. Alastair observava tudo com crescente fascínio que lutava para disfarçar. Aquela mulher que chegara meses atrás como resultado de transação comercial fria estava transformando a mansão. Não através de mudanças dramáticas ou renovações custosas, mas por presença que aquecia os espaços frios de maneiras sutis e profundas. Como se sua simples existência ali dissipasse parte da penumbra que ele cultivara cuidadosamente por anos, admitindo luz em lugares que estiveram escuros por tempo demais.
Começaram a conversar durante as refeições, diálogos breves no início, trocas educadas sobre o clima, sobre os livros que cada um estava lendo, sobre pequenos acontecimentos na propriedade. Mas gradualmente, conforme os dias se transformavam em semanas, as conversas se expandiam em profundidade e duração. Os jantares que antes duravam 20 minutos tensos, agora se estendiam por horas, enquanto eles exploravam territórios intelectuais compartilhados. Eleanor descobriu que Alastair possuía conhecimento vasto e profundo sobre literatura clássica e contemporânea, filosofia, desde os gregos antigos até pensadores modernos, história que abrangia continentes e milênios. Mais surpreendente ainda, descobriu que havia humor seco escondido sob a severidade habitual, uma observação perspicaz sobre a vaidade de certo poeta famoso, um comentário irônico sobre a hipocrisia da sociedade que o cercava. Quando esquecia de manter as defesas sempre erguidas, os olhos dele revelavam profundidade de sentimento cuidadosamente reprimido, mas não completamente extinto. Alastair, por sua vez, descobriu que Eleanor não era apenas sobrevivente resiliente que suportara adversidades com dignidade. Era observadora perspicaz, com capacidade analítica que rivalizava a dele próprio, capaz de insights sobre natureza humana que o surpreendiam e frequentemente o desafiavam a reconsiderar suposições antigas. Falava com paixão contagiante sobre botânica, descrevendo propriedades medicinais de plantas com precisão científica combinada à reverência quase poética. Sobre os livros que devorava, oferecendo interpretações que ele jamais considerara. Sobre pequenas belezas cotidianas que ele deixara de notar há muito tempo, tão consumido pela amargura que não via mais o valor nas coisas simples. Sua voz tinha qualidade quase hipnótica quando se animava descrevendo algo que a fascinava. Os olhos brilhavam. As mãos gesticulavam expressivamente. Todo o seu ser parecia se iluminar com entusiasmo genuíno que contrastava dramaticamente com a resignação sombria com que chegara. A proximidade forçada pela tempestade e pela doença criara algo novo entre eles. Algo que nenhum dos dois sabia nomear adequadamente ou estava preparado para reconhecer publicamente, mas que se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Uma conexão que transcendia o contrato frio que os unira. Uma atração que era tanto intelectual quanto emocional, e sim, também física, de maneiras que ambos tentavam negar. Uma noite, várias semanas depois da febre, Eleanor estava na biblioteca folheando o volume raro e belamente ilustrado sobre plantas medicinais das Américas, quando Alastair entrou. Ela já não se sobressaltava com a presença dele como fizera nos primeiros dias. A proximidade dele tornara-se familiar ao longo das semanas, quase reconfortante de maneira que não deveria ser, considerando as circunstâncias de sua união. Ele se aproximou das estantes, dedos longos deslizando pelos lombos de couro dos livros, sem realmente escolher nenhum volume específico. Eleanor percebia facilmente a tensão na postura dele através de semanas de observação atenta. Os ombros levemente mais rígidos que o normal. A forma como os dedos tamborilavam nervosamente contra a lombada de um volume de poesia. Algo o perturbava, algo que ele lutava para verbalizar. "Posso fazer uma pergunta pessoal, Sra. Whitford?" A voz dele cortou o silêncio com cautela incomum. Eleanor fechou o livro lentamente, voltando toda a atenção para ele. "Pode." Por que aceitou o acordo? Mesmo sabendo quem eu era, mesmo temendo. Ela não tentou negar o temor. Seria desonesto. Porque a alternativa era pior. E porque... Eleanor hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Porque percebi que o senhor não me via como troféu ou punição. Apenas como solução prática para problema mútuo." Alastair se virou para encará-la completamente. A luz das velas dançava nas feições dele, suavizando os ângulos duros.
Você tinha razão de temer. Tenho reputação de homem difícil, frio, mas não sou cruel. E nunca pretendi que você se sentisse prisioneira aqui. Eu sei. Eleanor se levantou, deixando o livro sobre a mesa. Você me tratou com mais dignidade do que muitos que se diziam meus amigos quando ainda tinha recursos. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores, carregado de coisas não ditas. Alastair deu um passo na direção dela. Depois outro. Eleanor permaneceu imóvel, coração acelerando contra as costelas. Quando ele ficou próximo o suficiente para que ela sentisse o calor dele, Alastair ergueu a mão lentamente, dando tempo para que ela se afastasse se quisesse. Ela não se afastou. Os dedos dele tocaram levemente a lateral do rosto dela, movimento tão gentil que contrastava com tudo que Eleanor achava saber sobre aquele homem. O polegar traçou a curva da maçã do rosto dela, deixando rastro de calor na pele sensível. Você trouxe luz para lugar que estava morto há muito tempo. A voz dele saiu rouca, quase quebrada. Eleanor ergueu a própria mão, hesitante, até tocar o peito dele. Podia sentir o coração batendo acelerado sob a camisa de linho. Forte, vivo. E você me deu razão para acreditar que não estou arruinada além da redenção. Alastair inclinou a cabeça, aproximando o rosto do dela. Eleanor prendeu a respiração. O mundo inteiro pareceu contrair até aquele espaço minúsculo entre os lábios deles. Milímetros apenas. Separação ínfima que parecia impossível de atravessar e, ao mesmo tempo, inevitável. O beijo não aconteceu. Alastair recuou bruscamente como se despertasse de transe. A mão dele caiu pesadamente ao lado do corpo. A máscara de controle retornou com força, bloqueando qualquer emoção. Me desculpe, foi inadequado. Ele saiu da biblioteca antes que Eleanor pudesse formular resposta. Ela ficou ali, tremendo levemente, uma mão pressionada contra o próprio peito, onde o coração batia em descompasso. Algo dentro dela havia despertado naquele quase. Algo perigoso. Os dias seguintes foram marcados por distância renovada. Alastair voltou a se trancar em silêncio, evitando Eleanor sempre que possível. Os jantares retornaram à formalidade gélida. Quando seus olhares se cruzavam acidentalmente, ele desviava imediatamente. Eleanor compreendeu. Ele estava lutando contra o mesmo magnetismo que ela sentia e vencendo através de disciplina férrea que provavelmente cultivara a vida inteira, mas não podia durar para sempre. A carta chegou numa manhã fria de dezembro. Eleanor a viu sendo entregue pelo correio ao mordomo, viu o envelope de papel caro com selo de cera vermelha. Não era endereçada a ela, mas reconheceu o brasão impresso. O mesmo que estava nos documentos que assinara meses atrás. Sr. Bartholomew Crane. Um arrepio percorreu sua espinha. Alastair recebeu a correspondência durante o desjejum. Eleanor observou a expressão dele endurecer conforme lia. Quando terminou, amassou o papel com força não característica. Aconteceu algo? A voz dela saiu mais firme do que se sentia. Nada que precise preocupá-la. Mas a tensão na mandíbula dele dizia o contrário. Naquela noite, Eleanor não conseguiu dormir. Algo estava errado. Podia sentir no ar, como eletricidade antes da tempestade. Desceu silenciosamente até o escritório de Alastair, sabendo que ele estaria acordado. Sempre ficava quando algo o perturbava. A porta estava entreaberta. Luz de lamparina vazava pela fresta. Eleanor aproximou-se sem fazer ruído e parou ao ouvir vozes. Alastair não estava sozinho. Os termos do contrato foram cumpridos, Ravenscroft. A dívida está quitada, mas há irregularidades que precisam ser esclarecidas. A voz de Sr. Crane era oleosa, cheia de insinuações. Que irregularidades! A voz de Alastair estava perigosamente baixa. A natureza da dívida original. Descobri que certos valores foram inflacionados.
por pessoas que se beneficiaram da desgraça da viúva Whitford. Eleanor gelou. Encostou-se na parede, pernas tremendo. E o senhor, naturalmente, não teve parte nisso, respondeu Alastair, com sarcasmo cortante. Eu apenas executei os termos legais que me foram apresentados. Mas agora que a verdade emerge, a situação torna-se delicada. A senhora Whitford foi essencialmente vendida sob falsos pretextos. Isso poderia ser considerado fraude. Escândalo considerável se tornasse público. Qual é seu objetivo com essa visita, Crane? Silêncio tenso. Apenas garantir que todos os envolvidos compreendem a situação e talvez discutir compensação adequada pelo meu silêncio. Eleanor não precisou ouvir mais. Compreendeu tudo. As dívidas haviam sido manipuladas. Ela fora alvo de conspiração. E agora Crane tentava extorquir Alastair. Afastou-se da porta, mente girando. Precisava sair. Se ficasse, seria apenas fonte de problemas para Alastair. Ele não merecia ser arrastado para escândalo por causa dela. A decisão foi tomada com clareza dolorosa. Antes do amanhecer, Eleanor empacotou suas poucas posses. Deixou carta breve sobre a escrivaninha. Desceu as escadas com o coração partido. Atravessou o hall silencioso e saiu pela porta lateral que dava para os jardins. A névoa matinal engolia tudo, perfeita para desaparecer. Alastair encontrou a carta durante o desjejum. Leu-a 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar de significado. O papel tremeu entre seus dedos. Não de fraqueza, de fúria. Ela partira para protegê-lo, sacrificando a própria segurança para preservar a honra dele, como se sua felicidade importasse menos que a dele, como se ele pudesse simplesmente deixá-la ir. Alastair levantou-se tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Gritou ordens para que cavalos fossem preparados imediatamente. Vestiu o casaco de viagem. Pegou os documentos que Crane deixara na noite anterior. Os mesmos documentos que provavam a fraude. Quando saiu da mansão montado no Garanhão Negro, o sol mal começava a romper a névoa. Eleanor não chegara longe. Estava a pé, sem dinheiro algum, sem destino certo ou plano concreto. Apenas afastando-se da mansão, porque era o que acreditava ser necessário fazer, o que sua consciência exigia, mesmo que cada passo parecesse arrancar pedaços de seu coração. A estrada lamacenta sugava seus sapatos a cada passo. O frio da manhã penetrava através do xale fino, que era sua única proteção. Mas nada disso importava, comparado à dor que sentia por deixar para trás o único lugar onde começara a se sentir verdadeiramente viva novamente. Quando ouviu o galope poderoso de cavalo atrás de si, o coração disparou violentamente contra as costelas. Não se atreveu a olhar para trás inicialmente, com medo do que poderia ver ou não ver. Mas o som se aproximava rapidamente, impossível de ignorar. Virou-se finalmente e viu Alastair aproximando-se montado em seu garanhão negro, cavalgando como se os próprios demônios do inferno o perseguissem. Cabelos escuros esvoaçando ao vento, casaco de viagem aberto revelando o colete por baixo, expressão de determinação férrea no rosto que contrastava com algo mais profundo, mais vulnerável, que brilhava nos olhos. Figura saída de sonho ou pesadelo. Eleanor não conseguia decidir qual. Ele desmontou antes do cavalo parar completamente, salto ágil que demonstrava urgência absoluta. Caminhou na direção dela com passadas longas e determinadas que devoravam a distância entre eles, cada passo ressoando na estrada silenciosa. O que pensa que está fazendo? A voz dele trovejava, carregada de emoção crua que Eleanor nunca ouvira antes. Não era a voz controlada e medida do senhor da mansão. Era a voz de homem à beira do precipício emocional. O certo, me afastando antes de causar mais dano à sua reputação, à sua vida. Eleanor forçou as palavras através da garganta apertada, tentando manter a voz firme, mesmo enquanto lágrimas queimavam por trás dos olhos.
Dano? Alastair riu, mas não havia humor algum no som. Era riso amargo, quase desesperado. Você trouxe vida de volta para lugar que estava morto há anos. Trouxe luz para a minha existência quando eu já havia me resignado à escuridão perpétua. E acha que isso é causar dano? Eleanor recuou um passo involuntariamente, assustada pela intensidade da emoção nele, olhos ardendo. Você ouviu o que Crane disse naquela noite. Eu ouvi tudo. Sou fonte de escândalo, produto de fraude. Fui vendida sob falsos pretextos. Minha presença aqui apenas mancha tudo que você construiu, tudo que você é. As palavras saíam em torrente agora, meses de insegurança finalmente encontrando voz. Sua presença aqui é tudo. O grito dele cortou o ar frio da manhã como lâmina afiada, ecoando pelos campos vazios ao redor. Pássaros alçaram voo assustados das árvores próximas. O cavalo relinchava nervosamente, sentindo a tensão. Eleanor ficou completamente imóvel, paralisada pelo choque da declaração crua e desesperada. Alastair respirava pesadamente, peito subindo e descendo com força, enquanto lutava para recuperar algum controle sobre si mesmo. Quando falou novamente, a voz estava mais baixa, mas não menos carregada de emoção intensa. Você quer saber por que comprei seu contrato naquele dia? A verdade que nunca contei? Ele não esperou resposta, as palavras jorrando como se represadas por tempo demais. Não foi piedade. Não foi mera oportunidade conveniente ou investimento calculado. Foi porque eu a vi naquela recepção beneficente anos atrás. 5 minutos de conversação educada que nunca esqueci. Vi nos seus olhos algo que reconheci profundamente. Solidão que espelhava a minha, aprisionamento em vida que não escolheu, em papéis que não lhe serviam. E pensei naquele momento breve que talvez, apenas talvez, pudesse oferecer alternativa. Mesmo que fosse apenas jaula diferente, mais confortável que a anterior. Ele deu um passo na direção dela, depois outro, fechando a distância que ela tentara criar. Mas você não se contentou em ser pássaro engaiolado, aceitando migalhas de conforto. Você transformou a gaiola em lar verdadeiro. Me lembrou do que é sentir algo além de entorpecimento, do que é estar genuinamente vivo, além de apenas respirar e cumprir funções. Você me mostrou que ainda havia homem sob a armadura que construí, que ainda havia capacidade de sentir sob todas as camadas de proteção que ergui. Eleanor sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não posso ficar sabendo que sou fardo, que minha presença compromete. Você não é fardo. Alastair tomou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Você é redenção, minha e sua. Os documentos que provam a fraude estão seguros. Crane será exposto. A verdade será revelada e você... Ele hesitou, vulnerabilidade atravessando a armadura. Você é livre. Livre para escolher. Ficar ou partir. Mas que seja a escolha verdadeira. Não sacrifício. Você está dizendo que posso escolher? A voz dela saiu quebrada. Estou dizendo que te escolho e espero, profundamente espero, que você me escolha também. Eleanor não conseguia processar. Ele estava ajoelhando. Alastair Ravenscroft, homem de orgulho e controle, ajoelhado na estrada lamacenta diante dela. Não por obrigação, não por contrato, mas por vontade. Fique comigo, Eleanor, não como parte de acordo, mas como minha esposa verdadeira, como companheira que escolho livremente. As lágrimas dela caíam sem contenção agora. Toda a força que mantivera por meses, toda a dignidade construída sobre ruínas, desmoronou diante daquele pedido. Sim, uma palavra, mas continha universos. Alastair se levantou, puxando-a para abraço que era âncora e libertação simultaneamente. Quando finalmente se beijaram, não havia hesitação, apenas certeza, calor que espantava o frio da manhã, promessa que transcendia contratos e obrigações. Quando se separaram, ambos tremiam.
Temos trabalho a fazer, disse Alastair, voz rouca. Crane precisa ser confrontado. A verdade exposta, sua honra restaurada publicamente. E assim foi feito. Os documentos foram apresentados ao magistrado local. A fraude foi revelada em detalhes meticulosos. As dívidas eram ficção, criada por consórcio de credores inescrupulosos que lucravam vendendo mulheres vulneráveis a homens ricos. Eleanor não fora a primeira, mas seria a última. Senhor Bartholomew Crane foi preso, seus cúmplices expostos. O escândalo sacudiu toda a região, mas dessa vez Eleanor estava no centro, não como vítima, mas como figura de coragem que inspirou outras mulheres a vir à frente com suas próprias histórias. A sociedade que fechara os olhos agora assistia à queda moral dos verdadeiros vilões. 3 meses depois, Eleanor e Alastair casaram-se novamente. Desta vez, não em cerimônia silenciosa e vergonhosa, mas em celebração pública na igreja da vila. Ela usava vestido de seda marfim bordado com flores que ela mesma cultivara. Ele vestia traje formal, mas os olhos demonstravam suavidade que ninguém achava possível. Quando trocaram votos verdadeiros, cada palavra tinha peso de escolha consciente. A mansão Ravenscroft mudou. Não na estrutura física, mas na atmosfera. Janelas permaneciam abertas, permitindo luz entrar. Jardins floresciam sob cuidados dedicados de Eleanor. Música voltou a ecoar pela sala de piano. Risadas de crianças eventualmente encheriam os corredores silenciosos. Numa noite de primavera, deitados juntos na cama com o dossel que testemunhara tantas transformações, Alastair traçava padrões distraídos no braço de Eleanor. Sabe o que pensei quando te vi pela primeira vez naquela recepção anos atrás? Eleanor se virou para encará-lo, curiosidade nos olhos. O quê? Que havia tristeza profunda em você, mas também força. Força que poucas pessoas possuem. E me assustou perceber que queria conhecer a fonte dessa força. E agora conhece? Ele sorriu, expressão que transformava completamente seu rosto. Agora sei que a força vem do mesmo lugar que a bondade, do mesmo lugar que a esperança. Você não foi quebrada pelas circunstâncias, foi refinada por elas. Eleanor tocou o rosto dele com dedos suaves. E você não é o homem frio que fingia ser. É apenas alguém que esqueceu como deixar as pessoas entrarem. Você me lembrou. Nos lembramos mutuamente. O beijo que compartilharam foi diferente de todos os anteriores. Não havia urgência, apenas certeza pacífica de que tinham todo o tempo do mundo. Lá fora, a primavera desdobrava suas cores sobre terras que conheceram apenas inverno rigoroso por anos demais. Dentro da mansão, 2 corações que chegaram como estranhos unidos por contrato descobriam que amor verdadeiro não precisa de documentos. Apenas escolha. Todos os dias, repetidamente. Eleanor Ravenscroft nunca mais seria definida como viúva vendida. Seria lembrada como mulher que atravessou o abismo da humilhação e emergiu não apenas intacta, mas exaltada. E Alastair encontrara algo que achava perdido para sempre. A capacidade de amar sem medo. Juntos transformaram jaula em santuário e escuridão em luz que nunca mais se apagaria.